Em março de 2024, uma operação policial surpresa na mansão de um magnata do rap mundial trouxe à tona uma realidade sombria e perturbadora envolvendo celebridades. A operação, inicialmente focada em apreender dispositivos eletrônicos, como computadores, celulares e notebooks, resultou em descobertas muito além do esperado. Entre as surpresas, a polícia se deparou com um amplo estoque de óleo para bebê, levantando suspeitas sobre o que realmente acontecia nos bastidores. Nos discos rígidos dos computadores, os investigadores encontraram uma quantidade impressionante de vídeos que documentavam abusos cometidos pelo magnata. Além disso, havia imagens comprometedoras de outras celebridades, o que levantou a hipótese de que essas imagens estavam sendo usadas como forma de extorsão ou chantagem, fornecendo ao rapper um meio poderoso de controlar outros indivíduos influentes. Sean Combs, o magnata em questão, já estava no radar da polícia há algum tempo, especialmente após sua ex-esposa, Cassie, também cantora, ter entrado com um pedido de divórcio e processo contra ele. Cassie o acusava de agressões e torturas, tanto físicas quanto psicológicas, algumas das quais foram comprovadas em vídeos. Um dos episódios mais notórios ocorreu no Intercontinental Hotel, em Century City, Los Angeles, onde Diddy a perseguiu pelos corredores e a agrediu repetidamente. O processo acabou sendo encerrado através de um acordo judicial, cujo valor e detalhes permanecem confidenciais, mas isso não foi suficiente para tirá-lo da mira das autoridades. O rapper já esteve envolvido em várias investigações ao longo de sua carreira, algumas ainda em andamento e outras já arquivadas. Contudo, a grande questão que surge é: como Sean Combs, também conhecido por seus inúmeros pseudônimos como P. Diddy, Puff Daddy ou simplesmente Diddy, conseguiu chegar a esse nível de poder e influência? E mais intrigante, como ele conseguiu manter sua imagem intacta e escapar de consequências significativas por mais de 30 anos, apesar dos inúmeros processos e crimes que o cercam? Quem é de fato Sean Combs? Um empresário brilhante, um ícone da música, ou uma figura envolta em uma rede de poder, chantagens e crimes ocultos? Sean John Combs, nascido em 4 de novembro de 1969, no Harlem, em Nova York, foi criado pela mãe, Dianice Pentz Combs, uma ex-modelo, após a trágica morte de seu pai, Melvin Earl Combs, um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Melvin foi assassinado em 1972, quando tinha apenas 33 anos de idade. Sean, na época com apenas 3 anos, enfrentou desde cedo as dificuldades impostas pela ausência de seu pai. Apesar das adversidades, Sean Combs conseguiu cursar administração na renomada Universidade de Howard. Seu talento e ambição logo o levaram a trabalhar como diretor de talentos na Uptown Records, como estagiário, onde foi mentorado por ninguém menos que Clive Davis, o famoso produtor que ajudou a lançar as carreiras de gigantes da música, como Aerosmith, Janis Joplin e Whitney Houston. Com a experiência adquirida, Sean decidiu trilhar seu próprio caminho, fundando em 1993 sua própria gravadora, a Bad Boy Records. Foi na Bad Boy que Sean Combs descobriu e lançou aquele que se tornaria um dos maiores nomes do rap de todos os tempos, Christopher Wallace, conhecido artisticamente como The Notorious B.I.G., ou Biggie Smalls. Biggie, no entanto, teve sua trajetória interrompida de forma brutal, sendo assassinado a tiros em 9 de março de 1997, aos 24 anos, em Los Angeles, Califórnia. O caso, cercado de mistérios, até hoje permanece inconclusivo. Além de Biggie, Sean foi responsável por lançar e produzir outros grandes nomes, como Usher, consolidando sua posição como um dos maiores empresários da música mundial. Durante seus primeiros anos como pupilo de Clive Davis, Sean Combs descobriu que o mundo das celebridades oferecia não apenas fama, sucesso e poder, mas também proteção. Ele rapidamente entendeu que construir relacionamentos nos bastidores poderia ser tão valioso quanto lançar hits de sucesso. Prova disso foi a operação policial recente, realizada em uma de suas mansões. A operação precisou ser planejada com extremo sigilo, pois qualquer vazamento de informação poderia alertar Diddy. Era de conhecimento público que ele mantinha uma extensa rede de contatos, tanto dentro da polícia quanto na política e no mundo empresarial. Esses contatos, muitos deles de altos escalões, não se restringiam a meras alianças.
havia indícios claros de que Combs possuía informações comprometedoras sobre várias figuras poderosas, o que lhe garantia uma forma de proteção quase impenetrável. Subornos, uma vasta folha de pagamentos e, principalmente, a reputação de muitos nas mãos de Sean eram as ferramentas que ele usava para consolidar seu império e se manter impune ao longo de mais de 3 décadas. Mas como Sean Combs chegou a esse nível de influência e poder? Como ele conseguiu proteger sua imagem por tanto tempo, escapando de investigações e processos sem que sua carreira ou reputação fossem abaladas? A resposta, ao que tudo indica, está na complexa teia de relações que ele construiu e no controle que exercia sobre aqueles que detinham poder. Diddy esteve envolvido em várias controvérsias e acusações ao longo de sua carreira, muitas delas de natureza grave, que levantaram questões sobre seu comportamento nos bastidores da indústria musical e sua influência nas mais altas esferas do poder. Embora muitos desses casos nunca tenham resultado em condenações formais, os detalhes que vieram à tona ao longo dos anos traçam uma imagem preocupante de abusos, manipulação e envolvimento em crimes. Um dos episódios mais emblemáticos envolvendo Combs, mais conhecido como Diddy, está intimamente ligado ao assassinato de Notorious. Em 9 de março de 1997, Biggie foi brutalmente assassinado em Los Angeles, um crime que abalou profundamente a indústria da música. Biggie, que era uma das maiores estrelas da Bad Boy Records, gravadora fundada por Combs, foi alvejado a tiros em meio a uma guerra implacável entre os rappers da costa leste e da costa oeste dos Estados Unidos. O assassinato de Biggie aconteceu poucos meses após a trágica morte de Tupac Shakur, e até hoje, as circunstâncias do crime permanecem envoltas em mistério, sem um culpado formalmente identificado. Acredita-se que a morte de Biggie esteja diretamente relacionada ao assassinato de Tupac, ocorrido em 7 de setembro de 1996, em Las Vegas. Tupac foi baleado após assistir a uma luta de boxe de Mike Tyson, um evento que parecia ser um marco na sua vida antes de sua trágica partida. Naquela fatídica noite, ele estava no banco do passageiro de um carro ao lado de Suge Knight, o fundador da Death Row Records. De repente, um Cadillac branco parou ao lado deles e alguém de dentro do carro abriu fogo, atingindo Tupac 4 vezes. Mesmo após ser submetido a uma longa batalha pela vida, passando 6 dias internado, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu em 13 de setembro de 1996, aos 25 anos de idade. Embora Sean nunca tenha sido formalmente acusado de envolvimento nos assassinatos de Biggie ou Tupac, muitas teorias e especulações cercam esses crimes. Há quem acredite que ele poderia ter tido algum tipo de participação indireta, ou no mínimo, conhecimento prévio dos acontecimentos que culminaram nas mortes dos 2 rappers. A ausência de uma solução definitiva para ambos os casos deixa um espaço fértil para o surgimento de rumores, e muitos se perguntam se figuras influentes da indústria musical exerceram poder nos bastidores para abafar informações cruciais ou manipular os resultados das investigações. A história de Tupac é ainda mais complicada e intrigante. Antes de sua morte em Las Vegas, o rapper havia sobrevivido a outro atentado. Em 30 de novembro de 1994, quando tinha apenas 23 anos, Tupac foi alvo de um ataque no saguão do Quad Recording Studios, em Manhattan, Nova York. Ele e 2 amigos caminhavam pelo local quando foram surpreendidos por 3 homens armados. Tupac foi atingido 5 vezes, com 2 tiros na cabeça, 2 na virilha e 1 na mão. Ele foi levado às pressas para o Bellevue Hospital Center, onde milagrosamente sobreviveu e permaneceu consciente apesar da gravidade dos ferimentos. As motivações por trás desse ataque nunca foram completamente esclarecidas, mas o evento gerou uma série de especulações. Um dos acompanhantes de Tupac também foi baleado, levando 2 tiros no abdômen, enquanto o outro escapou sem ferimentos. O ataque ocorreu no exato momento em que Tupac se dirigia para uma reunião de negócios em uma gravadora, onde The Notorious e Sean Combs também estavam presentes. Isso levantou suspeitas imediatas e alimentou a teoria de que o atentado poderia ter sido uma traição, ou talvez uma tentativa de acerto de contas entre as 2 maiores figuras do rap da época.
Tupac acreditava que seus antigos amigos sabiam mais do que estavam dispostos a admitir, e essa sua suspeita crescente acabou afastando-o de Biggie, com quem ele já havia colaborado diversas vezes no passado. A rivalidade entre as gravadoras Bad Boy Records e Death Row Records logo se transformou em um conflito amplamente público, inflamado pela mídia e pelas tensões crescentes entre os fãs de ambos os rappers. Tupac, que havia inicialmente sido amigo de Biggie, passou a acreditar que o mesmo estava envolvido no atentado de 1994, o que resultou em um afastamento definitivo entre eles. A influência de Sean Combs sobre Biggie também era vista por Tupac como perigosa, aumentando as tensões entre os dois lados. Com o assassinato de Tupac, a mídia começou a focar em Biggie, questionando-o sobre seu suposto envolvimento na morte de seu antigo amigo. Mesmo que nunca houvesse evidências diretas, a especulação de que Notorious poderia saber demais sobre o que realmente aconteceu entre Tupac e Sean Combs só aumentou as suspeitas. A morte de ambos os rappers, Tupac e Biggie, não só chocou o mundo do hip-hop, como também trouxe uma nova onda de publicidade para a gravadora de Combs, a Bad Boy Records. Após a morte de Biggie, o lançamento póstumo de seus trabalhos e as inúmeras homenagens renderam milhões em vendas e lucro para a gravadora. No entanto, muitos acreditam que essa rivalidade entre gangues que veneravam Tupac e Biggie foi uma das chaves para a tragédia, e o envolvimento de figuras como Combs continua a ser um ponto de interrogação na mente de muitos fãs. 2 décadas depois, a morte desses dois ícones ainda é cercada de mistério, e as lacunas nas investigações só alimentam as teorias conspiratórias, tais como Notorious sabia demais ou descobriu algo que poderia incriminar alguém? Estavam no auge de suas carreiras. Lopez, consolidando-se como uma atriz e cantora de sucesso, e Diddy, um dos maiores nomes do hip-hop e da indústria musical. O relacionamento deles, que começou em 1999 e durou até 2001, sempre gerava grande interesse por parte do público e dos tabloides. No entanto, um incidente em dezembro de 1999 mudou radicalmente o curso de suas vidas. Naquela noite, os dois estavam no Club New York, uma famosa boate de Manhattan, quando ocorreu um tiroteio dentro do estabelecimento. O confronto resultou em disparos que feriram 3 pessoas, gerando pânico e caos. Jennifer Lopez e Diddy, que estavam acompanhados de amigos, tentaram deixar o local o mais rápido possível. Porém, ao tentarem escapar, a polícia interceptou o carro em que eles estavam e, ao realizar uma revista, encontrou uma arma de fogo no veículo. Ambos foram presos sob a acusação de posse ilegal de arma e bens roubados. O episódio teve grande repercussão na mídia, com uma cobertura incessante dos desdobramentos do caso. Algumas horas após a prisão, Jennifer Lopez foi liberada e todas as acusações contra ela foram retiradas. Legalmente, sua ficha permaneceu limpa e ela não enfrentou mais problemas relacionados ao incidente. Já Diddy, por outro lado, enfrentou um longo processo judicial, sendo levado a julgamento em março de 2001. Somente após o julgamento ele foi oficialmente inocentado. Pouco tempo depois desse episódio, o relacionamento entre Lopez e Diddy chegou ao fim. Há relatos de que o relacionamento era conturbado e que Jennifer Lopez teria sido vítima de comportamentos tóxicos por parte de Diddy. Especula-se que o relacionamento foi marcado por cobranças excessivas, episódios de autoritarismo e até mesmo violência psicológica. Além disso, rumores indicam que Jennifer teria suportado inúmeras traições por parte dele, o que teria gerado ainda mais tensão entre o casal. As festas e eventos polêmicos promovidos por Diddy, dos quais Jennifer frequentemente participava, também eram apontados como fonte de problemas. O fim do relacionamento trouxe alívio para Jennifer, que, segundo pessoas próximas, estaria exausta com a dinâmica tóxica que vivia. Embora ambos tenham seguido caminhos distintos e obtido sucesso em suas respectivas carreiras, o período que passaram juntos é lembrado tanto pelos momentos de glamour quanto pelos episódios de tensão e controvérsia. Kim Porter, ex-mulher do rapper P. Diddy, faleceu em 2018, supostamente em decorrência de uma pneumonia. No entanto, teorias sugerem que sua morte pode ter sido resultado de envenenamento, devido ao fato de que ela estava escrevendo um livro revelador sobre a vida do rapper,
expondo detalhes comprometedores. Na época de sua morte, Kim tinha 47 anos e foi encontrada sem vida em sua residência. A versão oficial aponta pneumonia como a causa do falecimento, mas diversas especulações começaram a surgir após sua morte, alimentadas por alegações de que ela estaria prestes a publicar uma obra que revelaria segredos obscuros de sua relação com Diddy. Kim e Diddy iniciaram seu relacionamento em 1994, quando ela ainda era assistente do rapper, desde os tempos em que ele trabalhava na gravadora Motown Records, antes de migrar para Bad Boy Records, que ele fundou. O relacionamento deles sempre foi marcado por controvérsias e manchetes sensacionalistas nos tabloides internacionais. Ao longo dos anos, houve rumores de abusos emocionais e físicos, com alegações de que Diddy forçava Kim a usar drogas. Em 2005, um dos primeiros episódios públicos desse relacionamento conturbado chamou a atenção da mídia. E numa madrugada daquele ano, uma briga entre os dois teria começado por volta das 2 horas da manhã e se estendeu até o amanhecer. Testemunhas afirmam que Kim gritava desesperadamente, assustando os funcionários da casa. Logo após o fim da briga, Diddy supostamente enviou um jato particular para buscar um cirurgião plástico na Suíça, sugerindo que algo sério havia acontecido. Nos dias seguintes, Kim evitou aparições públicas. Relatos indicam que ela usava um curativo no nariz, alegando que teria batido a cabeça em uma mesa e fraturado o nariz. Contudo, essa explicação foi vista como questionável, gerando ainda mais especulações sobre o que realmente aconteceu. O casamento deles durou 13 anos e chegou ao fim oficialmente em 2007, embora continuassem a manter contato devido aos filhos que tiveram juntos. 11 anos depois, em 2018, Kim faleceu. A morte, inicialmente tratada como uma complicação de pneumonia, levantou suspeitas quase imediatamente. Algumas fontes próximas à modelo afirmam que ela foi assassinada por ordem de Diddy, justamente porque estava escrevendo um livro que exporia muitos segredos, inclusive episódios de abuso e chantagens. Um fato intrigante que reforça essas suspeitas é que o caixão de Kim teria sido encomendado 3 semanas antes de sua morte, o que levantou ainda mais dúvidas sobre a natureza de seu falecimento. Outro detalhe que alimenta as teorias de conspiração foi o laudo inicial do legista, que supostamente encontrou toxinas associadas a envenenamento no corpo de Kim. No entanto, o médico responsável pela investigação se aposentou de forma inesperada e faleceu pouco tempo depois, assim como 2 policiais que trabalhavam no caso. Com isso, um novo laudo foi emitido, confirmando pneumonia como a causa oficial da morte, o que muitos acreditam ser uma tentativa de encobrir a verdade. Pouco antes de morrer, Kim Porter havia anunciado que estava escrevendo uma autobiografia que detalharia sua vida com P. Diddy e os bastidores da indústria musical, incluindo segredos comprometedores sobre o rapper. Acredita-se que esse livro foi a principal motivação para seu possível assassinato. Entre as revelações mais chocantes estaria a existência de gravações comprometedoras de Diddy com jovens artistas sob sua tutela, incluindo uma fita envolvendo um popstar de 18 anos, que, posteriormente, se tornaria um nome bastante conhecido no cenário musical. De acordo com fontes próximas a Kim, em suas últimas mensagens de texto, ela teria enviado um aviso dramático a amigos, dizendo: "Ele me pegou", antes de ligar para o serviço de emergência. Após sua morte, um amigo da modelo encontrou seu diário e anotações detalhadas, decidindo publicar o livro que Kim estava escrevendo. A obra foi lançada em setembro e promete trazer à tona mais revelações bombásticas sobre a vida de Kim Porter, sua relação com Diddy e os mistérios envolvendo sua morte. Com esses novos dados sendo divulgados, o caso de Kim Porter continua envolto em mistério, e muitos acreditam que ainda há muito a ser revelado sobre os bastidores sombrios que cercam sua trágica morte. Combs se conheceram em 1994, quando o jovem Usher, então com apenas 14 anos, foi enviado pelo produtor musical Ray Rage para morar com Combs em sua casa em Scarsdale, Nova York. Rage, que havia contratado Usher para sua gravadora, acreditava que o rapper e empresário poderia atuar como um mentor para o jovem talento enquanto ele trabalhava em seu primeiro álbum. Na época, Combs estava em seus 20 e poucos anos e já era uma figura influente na indústria musical. Em 2004,
Usher revelou em uma entrevista que Sean o introduziu a um mundo totalmente diferente durante o período em que viveram juntos. O cantor afirmou que a casa de Diddy estava sempre repleta de festas e que não era incomum encontrar pessoas envolvidas em atividades sexuais em diferentes cômodos. Você abria uma porta e via alguém em relações íntimas, ou várias pessoas participando de um ato grupal, comentou Usher, ressaltando que a atmosfera era sempre agitada e carregada de excessos. Ao longo dos anos, Usher manteve uma postura discreta sobre essa fase da vida. Mesmo quando o assunto era mencionado, ele evitava entrar em detalhes sobre sua convivência com Combs. Recentemente, durante uma entrevista para um canal do YouTube, o cantor foi questionado novamente sobre suas experiências na casa do rapper e, visivelmente desconfortável, forneceu poucas informações. Quando perguntado se a casa estava sempre cheia de garotas, Usher respondeu evasivamente: "Nem tanto." Ele descreveu o período como bastante selvagem e admitiu que muitas coisas curiosas aconteciam, que ele não entendia completamente na época. A famosa mentoria que Combs oferecia a jovens talentos, muitas vezes referida como o acampamento do Puffy, consistia em um intenso treinamento para lidar com a fama, o estrelato e os desafios da carreira musical. Nesses encontros, os participantes eram expostos a gravações, sessões de testes e eventos do mundo da música. No entanto, a experiência de Usher levanta questões, já que o cantor, então adolescente, teve sua guarda praticamente entregue ao empresário, sem a supervisão direta de sua mãe ou outros familiares durante aquele período, algo amplamente divulgado pela mídia na época. Mesmo após esse período sob a tutela de Combs, Usher manteve contato com o rapper ao longo dos anos. A relação entre os dois sempre foi apresentada publicamente como sendo de respeito, admiração e amizade. Contudo, algumas entrevistas e episódios sugerem que essa dinâmica pode ter sido mais complexa do que parecia. Havia sinais de que Usher poderia nutrir certo receio ou até mesmo desconforto em relação ao seu antigo mentor, especialmente ao recordar as vivências na casa de Combs. Recentemente, na semana passada, todos os posts de Usher desapareceram de suas redes sociais, o que gerou especulações entre os fãs de que isso poderia estar relacionado ao nome de Combs. A ausência de explicações alimentou boatos sobre uma possível tensão entre os dois. Contudo, no domingo, Usher fez uma postagem no antigo Twitter, esclarecendo que sua conta havia sido hackeada e criticou aqueles que correram para espalhar rumores infundados. Pouco depois, todas as suas postagens anteriores foram restauradas. Até o momento, Usher não fez comentários públicos sobre as acusações que Sean Combs enfrenta atualmente, nem sobre a prisão do rapper, mantendo uma posição reservada em relação ao ex-mentor. O silêncio de Usher sobre o assunto, no entanto, continua a gerar especulações sobre o que realmente aconteceu durante aqueles anos e sobre a natureza de sua relação com Combs. Justin Bieber foi descoberto aos 13 anos de idade pelo ex-executivo de marketing Scooter Braun e logo assinou contrato com a Raymond Brown Music Group, uma parceria entre Brown e Usher criada especificamente para promover sua carreira. Em novembro de 2009, Bieber, que tinha então 15 anos, publicou um vídeo em seu canal no YouTube, onde Combs anunciou que Justin iria passar 48 horas com ele. Diddy afirmou no vídeo: "Não podemos realmente divulgar para onde vamos ou o que vamos fazer, mas posso garantir que é o sonho de qualquer garoto de 15 anos." Durante o vídeo, Combs deixa claro que, ao contrário de sua relação com Usher, ele não tinha a tutela legal de Bieber nesse período, mas a convivência era apenas temporária. Quando questionou Justin sobre o que ele queria fazer, o jovem respondeu: "Vamos arranjar algumas garotas." Combs, empolgado, replicou: "Um homem com o meu jeito de pensar, é disso que estou falando." No ano seguinte, em dezembro de 2010, outro vídeo foi publicado no canal de Combs no YouTube. Nele, o rapper aparece brincando com Bieber, agora com 16 anos, e questiona por que o jovem astro não retornava suas ligações, mostrando certo tom de imposição. Visivelmente desconfortável, Bieber explicou que provavelmente houve um erro de comunicação e até forneceu seu novo número de telefone. Nos anos seguintes, embora as aparições públicas dos dois tenham diminuído, parecia que eles mantinham uma boa relação. Em 2014, em um episódio do reality show Keeping Up with the Kardashians, Khloé comentou sobre uma festa que havia frequentado, onde metade das pessoas estavam peladas.
Quando sua irmã Courtney perguntou quem estava presente, Chloe mencionou nomes como Diddy e Justin Bieber. Na época, Bieber tinha 19 anos. Em 2016, Combs esteve presente na festa de aniversário de 22 anos de Bieber, onde presenteou o cantor com uma jaqueta da Bad Boy Records, gravadora de Combs. Anos depois, em julho de 2021, Bieber publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Combs, com a legenda "Meu irmão Diddy". Em 2023, Justin colaborou na música Moments, de Combs, e descreveu a experiência como um incrível momento de ciclo completo. Apesar dessas interações públicas positivas, Bieber já falou sobre o trauma causado pela fama precoce, embora nunca tenha entrado em detalhes específicos sobre a causa desse sofrimento. Em uma entrevista que viralizou em 2020, ele mencionou o quanto se sentia protetor em relação à cantora Billie Eilish, então adolescente, e destacou que enfrentou muitos desafios com pessoas na indústria musical que, segundo ele, diziam que me amavam, mas viravam as costas num piscar de olhos. Durante anos, Bieber apresentou um comportamento descrito como rebelde e sem limites, algo que, olhando em retrospecto, pode ter sido um reflexo dos momentos difíceis que ele vivenciou na indústria do entretenimento. As especulações sugerem que esses traumas poderiam estar ligados à sua convivência com Sean Combs, mas até o momento isso ainda está sendo investigado. Bieber também passou por problemas emocionais e psicológicos ao longo de sua carreira, o que ele já compartilhou abertamente em algumas ocasiões. Em um episódio marcante, Bieber lançou o clipe da música Yummy, que significa delicioso. Agora, anos depois, o clipe está sendo amplamente analisado por suas mensagens subliminares. Durante as gravações, o cantor teria enfrentado diversas crises de ansiedade, chegando a abandonar o set temporariamente. Somente após sessões com especialistas, Bieber conseguiu retornar e finalizar o trabalho. Recentemente surgiram nas redes sociais diversos vídeos falsos mostrando Bieber e Combs juntos em situações íntimas, mas foi confirmado que essas imagens foram criadas por programas de inteligência artificial. O que é real, no entanto, são as fotos de festas e eventos em que os dois apareceram juntos ao longo dos anos. Apesar das especulações, até o momento, nenhum material comprometedor foi oficialmente divulgado pela polícia. Até agora, Justin Bieber não se manifestou publicamente sobre a prisão de Combs, nem sobre as alegações de assédio sexual que o rapper enfrenta. Mais recentes, surgiram evidências de que Diddy mantinha ligações com o tráfico de drogas, que eram consumidas de maneira abusiva em suas festas. Essas substâncias incluíam tanto drogas pesadas quanto medicamentos, supostamente usados para sedar suas vítimas e torná-las vulneráveis às suas agressões. Além disso, eram utilizados remédios para manter os convidados acordados e dispostos a participar dos eventos, que muitas vezes envolviam crimes. Medicamentos intravenosos também eram administrados para hidratar os participantes, já que essas festas duravam vários dias. Muitos dos casos de assédio que agora estão sendo investigados têm origem nesses eventos. No meio das celebridades, Diddy era conhecido como o Rei das Festas. Ele organizava eventos extravagantes que reuniam grandes quantidades de pessoas famosas. Após esses eventos públicos, havia encontros mais privados, conhecidos como freak-offs. Essas festas tinham uma estética bastante característica, com todos os convidados vestidos de branco e um ambiente repleto de fartura. Havia comida e bebida em abundância, além de atrações glamorosas, tudo em mansões luxuosas. O local contava com uma grande equipe de funcionários e um forte esquema de segurança. A música não parava e havia câmeras por toda parte. Hoje sabe-se que essas câmeras, além de vigiar, também serviam para espionar os convidados, garantindo que Diddy mantivesse controle total sobre os participantes. Dessa forma, os frequentadores, apesar de muitas vezes serem grandes admiradores do rapper, se viam impotentes diante de seu poder e influência. A cada nova informação revelada, mais casos de abuso e violência relacionados a esses eventos estão surgindo, ampliando o alcance das investigações que agora focam nas festas organizadas por Diddy e no ambiente de impunidade e controle que ele supostamente criava. Durante estas festas, o uso abusivo de substâncias já mencionadas, havia também a ampla distribuição de companhias a serem oferecidas por Diddy, porém entre estas companhias haviam menores,
já foi confirmado através de vídeos que estão sendo analisados, um menor de 9 anos sendo sua vítima, além de relatos que haviam outros de idades inferiores ao relatado. Profissionais do sexo eram enviadas dos mais diferentes lugares do mundo, recebendo altos cachês, porém há pessoas que confirmam que foram forçadas após dopadas e drogadas a se relacionarem dentro destas festas sem seu consentimento, mas devido ao poder de Diddy se calavam. Até o momento, várias celebridades foram mencionadas em relatos e investigações relacionadas ao caso de Diddy, que envolve acusações graves de abuso sexual, tráfico de drogas e exploração. Algumas celebridades foram ligadas às festas organizadas por Puff Daddy, enquanto outras foram associadas de forma indireta por meio de boatos e investigações em andamento. O rapper 50 Cent fez diversas declarações públicas atacando Diddy, insinuando que o astro sabia sobre o lado sombrio de suas festas e os comportamentos questionáveis que ocorriam nesses eventos. Nas redes sociais, 50 Cent, cujo nome real é Curtis Jackson, compartilhou várias postagens sugerindo que havia irregularidades envolvendo o comportamento de Diddy, especialmente em relação a jovens artistas da indústria musical. Embora ele nunca tenha feito acusações diretas ou formalizado qualquer denúncia, suas insinuações levantaram muitas suspeitas sobre o que realmente acontecia nos bastidores das festas e reuniões organizadas por Sean Combs. As duas celebridades chegaram a manter uma breve amizade no passado, com ambos sendo vistos juntos em alguns eventos. No entanto, segundo rumores, 50 Cent teria se afastado de Diddy após testemunhar pessoalmente o lado sombrio do rapper. Além das suspeitas sobre o comportamento de Diddy com jovens artistas, também circularam boatos de que ele teria feito investidas românticas em relação a 50, algo que supostamente teria gerado tensão entre os dois e quase culminado em um confronto mais sério. Recentemente foi confirmado que 50 e a plataforma de streaming Netflix firmaram uma parceria para a produção de um documentário que pretende expor tudo sobre o polêmico caso envolvendo Sean Combs. O documentário, que promete trazer detalhes inéditos e testemunhos sobre as festas extravagantes e as acusações que pairam sobre Diddy, está gerando grande expectativa. Nele, espera-se que sejam abordados os supostos abusos de poder, o uso de drogas em suas festas e a exploração de jovens no cenário musical, tudo amplamente investigado e retratado pela perspectiva crítica de 50 Cent. A produção deve trazer à tona não apenas a complexa relação entre as celebridades envolvidas, mas também lançar luz sobre o comportamento abusivo nos bastidores da indústria do entretenimento, que por anos permaneceu velado. Essa parceria com a Netflix reforça o compromisso de 50 Cent em expor o que ele acredita ser a verdade por trás das atitudes e dos comportamentos de Diddy. Ao transformar as acusações em um documentário, ele oferece ao público uma visão mais aprofundada sobre as suspeitas que cercam a figura de Sean Combs e o impacto dessas festas na carreira e vida pessoal de muitos jovens talentos. A relação entre Eminem e Puff nunca foi marcada por uma amizade próxima, mas também não há relatos de grandes confrontos diretos. No entanto, houve momentos em que Eminem, famoso por suas letras provocativas e sua tendência a expor celebridades em suas músicas, mencionou Diddy de maneiras que causaram polêmica, especialmente devido ao estilo confrontador de Eminem e ao comportamento influente e poderoso de Diddy na indústria musical. Eminem por diversas vezes mencionou Puff em suas músicas, geralmente de forma provocativa e em referência à antiga teoria da conspiração que envolve Diddy com o assassinato do rapper Tupac Shakur. Diddy nunca respondeu às provocações de Eminem e não pareceu haver repercussões maiores além da polêmica momentânea. Além dessa menção, a relação entre Eminem e Puff sempre foi envolta em uma atmosfera de respeito profissional, com Diddy reconhecendo o talento de Eminem e sua contribuição para o hip-hop, enquanto Eminem, apesar de provocar, nunca fez acusações diretas que pudessem ser interpretadas como um ataque pessoal. Mas há rumores que o único artista que Diddy tem respeito e talvez certo medo por sua influência no meio musical e proteção de seu mentor Dr. Dre. No entanto, a presença de ambos no mesmo espaço da indústria musical, com Diddy sendo um magnata do rap e Eminem, um dos maiores letristas da história do hip-hop, sempre trouxe uma certa tensão potencial.
O fato de Eminem ser uma figura controversa, que frequentemente confronta outros grandes nomes do rap, e Diddy, envolvido em sua própria série de polêmicas e rumores, tornou essa dinâmica algo de interesse público. Até o momento, a relação entre Eminem e Diddy permanece em grande parte definida por esse tipo de provocação lírica e indireta, sem confrontos pessoais diretos significativos. Recentemente, surgiram rumores polêmicos envolvendo Will Smith e Diddy. A controvérsia ganhou força quando Jane Deal, ex-segurança de Diddy, concedeu entrevistas insinuando que possuía informações comprometedoras sobre várias celebridades de Hollywood, incluindo Will Smith. Ele mencionou supostos segredos íntimos e situações ocorridas nas festas privadas de Diddy, conhecidas por serem extravagantes e cercadas de mistério. Um dos rumores mais chocantes sugere que Will Smith teria participado de algumas dessas festas, onde comportamentos e situações de cunho sexual extravagante teriam acontecido. Diddy é famoso por organizar eventos luxuosos e exclusivos, frequentemente alimentando especulações sobre excessos e atividades ilícitas. As declarações de Jane Deal reacenderam os debates sobre a verdadeira natureza dessas festas e levantaram questões sobre o envolvimento de diversas figuras públicas. O filho de Will, Jaden Smith, também se viu envolvido nas especulações. Jaden é conhecido por sua atitude disruptiva e por desafiar normas sociais, o que levou alguns a fazerem associações. Rumores insinuaram que ele também teria frequentado essas festas, embora não haja nenhuma evidência concreta sobre sua participação em qualquer atividade comprometida. Outro fato que reforçou esta tese seria um antigo pedido de emancipação de Jaden em relação aos países. Porém, este pedido é muito comum em países da América do Norte. Jaden explicou em uma entrevista que este ato foi cogitado pelo motivo de que assim ajudaria na sua tomada de decisões. Tendo em vista que seus pais possuem agendas muito concorridas, assim teria mais autonomia. No entanto, por ser um membro da família Smith, seu nome foi mencionado em alguns círculos de fofoca. Até o momento, Will Smith não comentou publicamente sobre essas alegações, e Jaden também permaneceu em silêncio. Diddy, que enfrenta uma série de acusações e investigações recentes, não se pronunciou diretamente sobre os rumores que envolvem a família Smith. Essas especulações continuam a ser um ponto quente de discussão na mídia e nas redes sociais, mas carecem de provas concretas. A relação entre Diddy e R. Kelly teve início na década de 1990, marcada por colaborações musicais, apresentações e parcerias contratuais. Kelly era uma presença constante nas festas organizadas por Diddy durante esse período. Contudo, a história de R. Kelly tomou um rumo sombrio, pois em julho de 2019 ele foi preso sob acusações de crime organizado, abuso sexual e exploração sexual de crianças. Em setembro do mesmo ano, enfrentou um total de 22 acusações, incluindo múltiplos casos de abuso sexual e extorsão. Eventualmente, ele foi condenado em todas as acusações e sentenciado a 30 anos de prisão em junho de 2022, com seu caso amplamente exposto no impactante documentário Surviving R. Kelly. As semelhanças entre os casos de Puff e Kelly levantam questões intrigantes, principalmente considerando a amizade próxima que ambos mantinham. Embora o silêncio de Diddy após a prisão de R. Kelly não tenha sido amplamente questionado inicialmente, os recentes acontecimentos transformaram esse silêncio em teorias que suscitam desconfiança. Outro aspecto a ser destacado é a estreita conexão de P. Diddy com Jay-Z, um rapper de grande sucesso, casado com a famosa cantora Beyoncé. Jay-Z, conhecido por sua habilidade como rapper, fundou a Roc-A-Fella Records, uma gravadora que lançou diversos artistas de destaque. Um dos talentos que passou pela Roc-A-Fella foi Aaliyah, que faleceu tragicamente em um acidente de avião, cercado de mistérios e inconsistências. Aaliyah, que foi descoberta por R. Kelly, teve um relacionamento com ele que se tornou bastante controverso, especialmente após a revelação de que eles se casaram quando ela tinha apenas 15 anos, supostamente devido a uma gravidez indesejada. Esse casamento foi anulado rapidamente. Na mesma época, surgiram rumores sobre um envolvimento breve entre Aaliyah e Jay-Z, com relatos de que Jay-Z era obcecado por ela. No entanto, Aaliyah optou por manter um relacionamento firme com Damon Dash, seu parceiro de negócios e gravadora, que atualmente não guarda boas lembranças de sua parceria com Jay-Z, considerando-o desleal.
As relações entre P. Diddy, R. Kelly e Jay-Z parecem, em muitos aspectos, estar ligadas por um véu de encobrimento em torno de comportamentos criminosos. É possível que esses três artistas tenham mantido laços que facilitaram a proteção mútua de suas ações ilegais e um ambiente que permitiu a continuidade de suas atividades predatórias. Assim, a interconexão entre eles levanta questões significativas sobre a cultura da fama e como ela pode encobrir crimes. Em novembro de 2023, Cassandra Ventura, que é amplamente conhecida pelo seu nome artístico, Cassie, deu um passo significativo em sua vida ao protocolar um processo judicial contra Sean Combs, o famoso rapper e empresário conhecido como P. Diddy. Este documento legal, que abrange 35 páginas, contém acusações extremamente sérias que vão desde agressão sexual, agressão física até tráfico sexual, revelando um lado obscuro e perturbador do relacionamento que se estendeu por mais de uma década. A relação entre Cassie e Diddy começou em 2007, em um momento em que ela tinha apenas 19 anos, enquanto ele já era um homem estabelecido na indústria da música, com 37 anos. O relacionamento se desenvolveu rapidamente e Cassie, na busca de uma carreira no mundo musical, acabou assinando um contrato com a Bad Boy Records, a gravadora fundada e dirigida por Diddy. Essa conexão profissional só aumentou a complexidade da dinâmica entre os dois, uma vez que Cassie sentiu que sua carreira estava atrelada ao relacionamento com Diddy. Desde o início, a jovem cantora enfrentou uma dinâmica de poder desigual, onde se viu pressionada a permanecer em um relacionamento que rapidamente se tornaria tóxico e, eventualmente, abusivo. No processo, Cassie expõe uma série de experiências traumáticas que incluem não apenas agressões físicas, mas também a coerção para participar de atos sexuais não consensuais. Ela descreve uma série de situações onde foi forçada a se envolver em comportamentos que violavam sua autonomia e seu consentimento. Esses relatos não são incomuns em relacionamentos abusivos, onde a vítima frequentemente se sente aprisionada devido a uma combinação de medo, manipulação emocional e intimidação. A alegação de Cassie de ter enfrentado manipulação psicológica é uma tática frequentemente utilizada por abusadores que visam controlar suas vítimas e silenciá-las. O caso de Cassie rapidamente ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, especialmente em um momento em que o público está mais atento e sensível às questões de consentimento e abuso sexual. O processo não apenas expõe as alegações de Cassie, mas também lança luz sobre o comportamento de Diddy e suas supostas tentativas de usar sua influência para silenciar vítimas e proteger sua imagem pública, que sempre foi cuidadosamente construída ao longo de sua carreira. Esta situação complexa levanta questões profundas sobre a cultura de poder e abuso na indústria do entretenimento. Apesar de Cassie ter entrado em acordo judicial com Diddy, o vazamento do vídeo da agressão, aliado à operação policial, abriu as portas da derrocada do rapper, que lutou de forma desonrosa para manter uma reputação. Nos meses que se seguiram à ação judicial de Cassandra Ventura, conhecida como Cassie, 6 mulheres processaram Sean Combs, acusando-o de agressão sexual, enquanto outras 3 trouxeram à tona denúncias de má conduta sexual. A situação se agravou após a prisão de Combs, que ocorreu no dia 16 de setembro. Desde então, o gabinete do Procurador de Justiça de Nova York recebeu um total de 120 acusações envolvendo abusos físicos, sexuais e psicológicos, todas sob investigação. Além disso, diversas provas foram anexadas aos arquivos do caso. Apesar de ter se declarado inocente, Diddy permanece detido em uma unidade prisional no Brooklyn, frequentemente referida como o Inferno na Terra. Esse local já abrigou criminosos notórios, como o cantor R. Kelly, condenado por pornografia infantil e extorsão, além da mulher e cúmplice do bilionário Jeffrey Epstein. Combs está atualmente no Centro de Detenção Metropolitano, conhecido como MDC. Os advogados de Combs levantaram preocupações sobre as condições do MDC, classificando-as como horríveis para um réu em espera de julgamento. Rumores circularam sobre Diddy não estar se alimentando adequadamente devido ao medo de envenenamento, embora tais alegações nunca tenham sido confirmadas. A prisão, que abriga aproximadamente 1.200 detentos, possui um histórico de reclamações sobre sua administração.
Um advogado de um prisioneiro que faleceu no local, em julho, devido a ferimentos resultantes de uma briga, descreveu o MDC como uma prisão federal superlotada, mal administrada e negligenciada, que é realmente um inferno na Terra. Em 2019, um incêndio elétrico deixou alguns detentos sem aquecimento durante o rigoroso inverno. Os advogados de Combs se esforçaram para que ele fosse libertado sob fiança, propondo ao juiz um pagamento de 50 milhões de dólares, cerca de 272 milhões de reais, e a contratação de uma equipe de segurança para monitorá-lo constantemente. No entanto, o juiz rejeitou a proposta, expressando preocupações sobre o risco de Combs tentar influenciar testemunhas. Como resultado, ele foi colocado em uma unidade prisional especial, que geralmente abriga detentos de alto perfil. Agora, a expectativa se concentra no julgamento, cuja data ainda não foi definida devido ao grande volume de provas a serem analisadas. Enquanto isso, Diddy continua detido, sem regalias ou tratamentos diferenciados, muito diferente de sua luxuosa vida aqui fora. De o rei das festas, Puff agora não passa de um interno comum e provavelmente irá passar muito tempo nesta realidade, tendo que conviver e pagar por seus crimes hediondos.